Atividade 1. Eu e o outro. A convivência. Aula 1.2. Conteúdos. A valorização de si mesmo e do outro. Capacidade de sentir respeito por si mesmo e pelos outros. Habilidade. Reconhecer a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. Olá, pessoal! Eu sou a professora Lúcia, de Ensino Religioso, e estarei com vocês no dia de hoje. Queridos alunos, queridas alunas, nossos colegas, queridos professores presenciais, hoje nós iremos trabalhar o eu, nós e o outro, na convivência. Vamos lá. A convivência é uma arte. A arte de conviver é desenvolvida durante toda a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos nos conhecer. Lembram quando o professor Cláudio trabalhou com vocês em uma aula, Quem sou eu? Fica essa pergunta. Vocês se conhecem? Vocês conhecem o outro? Vocês têm conhecimento de todas as reações e atitudes de vocês em relação ao outro? A convivência com o outro, ela se dá em grupos. Lembrem naquela aula que nós trabalhamos, o microcosmos e o macrocosmos, os pequenos grupos, os grupos primários e o grande grupo, a sociedade humana? Muito bem. Em toda esta concepção humana de convivência, existem alguns fatores que nós iremos analisar. O primeiro deles, a valorização de si mesmo e do outro. Enquanto seres sociais, nós vivemos em comunidade e necessitamos nos relacionar com o outro para nos sentirmos completos. Vamos lá para os grupos? O primeiro grupo, na nossa família. É a família que nos dá os primeiros valores sociais. O valor do respeito, o valor da honestidade, o valor da ética e aquelas regrinhas de convivência. Lembram aquelas regrinhas de convivência que a mãe nos ensinava? Pois bem, aquelas regrinhas, é interessante nós notarmos que elas vão conosco para o resto da nossa vida. Por quê? Porque elas nos acompanharão na convivência, na troca de experiências nestes grupos que nós estamos falando. A família é o primeiro grupo que nos dá esta base da convivência. Depois nós vamos para os outros grupos que vamos comentar mais adiante. E para isso nós precisamos da valorização nossa e do outro. Vamos lá então. A valorização de si mesmo e do outro. Para viver em sociedade, é preciso se relacionar. Quando eu me valorizo, percebo que sou um ser numa totalidade, com defeitos e atributos positivos. Quando aceito a minha humanidade, que esses defeitos, eles serão superados pela experiência, assim, ao longo da vida, e que minhas qualidades positivas, elas serão aprimoradas ao longo da vida também, aí perpassa pela convivência. Na convivência, eu valorizo o outro se eu conseguir me valorizar, me aceitar como eu sou, aceitar que eu preciso melhorar, aceitar que ninguém no planeta é perfeito, para que eu possa também aceitar o outro com as limitações dele. Vejam bem, a minha aceitação depende para que eu aceite o outro. Lá na minha família, nós temos pessoas diferenciadas, singulares, que convivem conosco. Na aula passada nós já vimos isto, que as pessoas elas têm gostos diferentes, hábitos diferentes, formas de ser, a personalidade diferente.
Então, eu valorizo o outro na convivência quando eu aceito o outro. Mas para isso eu também tenho que me aceitar como pessoa, com o meu jeito de ser. Então vamos lá. Existem várias formas de convivência. Vamos para a próxima? Seja de que forma? Quais são essas formas de convivência? Forma efêmera ou intensa? O que é efêmera, professora? É aquela convivência que acontece num determinado momento da vida e depois ela acaba, aquela pessoa passou na nossa vida. Mas tem aquela de forma intensa, as pessoas da nossa casa, da nossa escola, do nosso trabalho. Essas pessoas, elas estão na nossa vida de uma forma mais acentuada, convivendo conosco. E há uma coisa muito importante aí, pessoal, um fato muito importante. Desde que nós nascemos, nós aprendemos que as relações são necessárias para a nossa sobrevivência enquanto seres sociais. Ninguém é uma ilha. Nós somos seres sociais. Desde lá da época das cavernas, o homem já se agregava em grupos. E nós somos seres que precisamos conviver em grupo. A psicanálise diz que aquela pessoa que não consegue conviver em grupo, ela é classificada como um sociopata. A pessoa que não se adequa ao grupo, que não consegue valorizar o outro dentro do grupo, aceitar o outro como ele é, então essa pessoa ela se isola no mundo. Mas nós precisamos do outro. Vejam, nós vimos aí um bebê recém-nascido. Desde a hora que nós nascemos, nós já precisamos dos outros. E já estamos neste intercâmbio de convivência, de experiência, de ajuda. Então, a nossa sobrevivência, a sobrevivência humana depende do nível da nossa convivência. Continuando. Primeiro, nós nos deparamos lá com as relações familiares. Acabei de falar que cada um tem seu papel, tem suas características próprias e dentro desta convivência, nós devemos estabelecer relações harmônicas. Por quê, professora? Porque se eu não desenvolver com a minha família relações harmônicas de respeito, de cooperação, de humanidade com o jeito de ser do outro, estarei sendo um desajustado dentro da minha família. E não estarei sendo respeitado como gostaria também. Vamos para o outro grupo, a escola. Conhecemos outras pessoas de outras famílias, cada qual com seus papéis. Essas pessoas têm características, têm hábitos, têm costumes, professam religiões diferentes. Então, quando nós vamos lá para o grupo da escola, o que nós percebemos? Que nós temos que ampliar a nossa arte de conviver, porque aí já não é só na nossa família. Lá estou convivendo com um grupo maior. Este grupo, ele vai exigir mais de mim. Ele vai exigir que eu tenha flexibilidade, porque as pessoas que estão lá, meus coleguinhas, eles não são iguais a mim. E vamos ver também a questão das outras pessoas da escola. A diretora, o diretor, os professores, os funcionários, serviços gerais, o porteiro, todas essas pessoas nos prestam serviço e nós temos que conviver com elas numa amistosidade. Aquilo que a gente chama de empatia, me colocar no lugar do outro, saber entender a forma de ser do outro, como ele se comporta, para que eu possa aceitá-lo como ele é e ser aceito também. Ok até aí na escola? Com nossos coleguinhas, gente, principalmente, porque na sala de aula nós trocamos experiências durante todo um ano e estas experiências nos enriquecem. Esta convivência, ela é maravilhosa, porque nos torna melhores. Então, primeiro grupo, família. Segundo grupo, a escola. Agora vamos para um grupo maior, a sociedade. Lá na sociedade, nós começamos pela nossa comunidade. A comunidade implica meus vizinhos,
A comunidade implica a moça que me atende, a caixa do supermercado, a atendente da farmácia. A comunidade implica o ribeirinho que vende o peixe para mim na beira do barranco. A comunidade implica o senhor que me leva de voadeira para a aula e me busca todo dia. A comunidade implica o líder da minha comunidade. A comunidade implica as pessoas da religião que eu frequento. Então, dentro deste grupo que vai se ampliando, o que acontece? Eu também tenho que ir ampliando a arte da convivência. Perceberam aí? Quanto mais os grupos se ampliam, mais a arte da convivência dentro de mim deve se ampliar. E começa com o cultivo de mim mesmo, daquelas qualidades que não me tornaram um ser melhor na convivência com o outro. Ah, professora, mas isso é muito difícil. Eu não quero conviver com ninguém. Sinto muito te dizer, mas não é possível. Nós estamos assim no universo, correlacionados, estamos ligados uns aos outros. Nós somos todos unos. Então, aquela ação que eu faço, que penso que vai atingir só a mim, vai implicar de alguma forma na vida do outro. Vem de novo a convivência. O que nós estamos vendo no mundo? Vamos para a próxima cartela aí para nós vermos o que está acontecendo no mundo que nós vivemos. Atualmente, a sensação da falta de inclusão e valorização é um grande motivo de dor e sofrimento. Então vamos lá. Por que isso? A sociedade que nós vivemos, ela está sendo excludente. Não está valorizando o outro. Nós vemos mães com crianças na rua, moradores de rua. Nós vemos pessoas com problemas, pedindo ajuda nas portas. Nós vemos desempregados, desesperados. Nós vemos a violência. Tudo isso perpassa pela convivência. Se eu sou uma pessoa que não desenvolvi a arte da convivência, eu não terei nenhuma empatia com essas pessoas, como se elas não existissem no planeta. Por quê? Porque a minha convivência está agregada ali aos meus pequenos grupos. Mas o que acontece? Todo ser humano, ele quer ser valorizado. E todo ser humano veio no planeta para ser valorizado. Como assim, professora? Vamos ver aqui, próxima, que todos nós queremos perceber que os nossos esforços, os nossos valores sejam reconhecidos. As pessoas, acabei de dizer para vocês que são diferentes, mas elas querem ser reconhecidas naquela diferença, elas querem ser aceitas, elas querem que seus valores sejam vistos. O que acontece aí? Muitas vezes a pessoa não é validada no seu valor, ela não é escutada, ela não é reconhecida, ela não é vista como um ser humano. É a questão da coisificação do ser humano. Coisificação, professora? Sim, o ser humano, ele é visto como uma coisa, algo que eu posso descartar. E nós vamos ver, vamos lá para a próxima, que nós queremos ser escutados e desejamos que os nossos sentimentos, que eles sejam validados, não é mesmo? Quem não gosta de ser aceito no grupo? Quem não gosta de ser recebido bem num grupo, de ser ouvido? Mas aí o que acontece aí? Voltamos para a empatia em relação à convivência. Nós queremos ser escutados, mas não sabemos escutar. Queremos ser ajudados, mas não sabemos ajudar o outro. Não sabemos como, nem queremos ajudar o outro. Queremos que o outro tenha respeito pelo meu valor, pelas minhas escolhas, mas muitas vezes nós não respeitamos a escolha do outro. Nós estamos vendo aí no planeta muitas situações de intolerância. Se eu tenho intolerância
pela escolha do outro, pela forma de ser do outro, pela religião do outro, pela cultura do outro, pelas tradições do outro, pela raça do outro. Olha a intolerância racial que nós estamos vivendo no Brasil, a intolerância religiosa que nós estamos vivendo, que está gritante, a intolerância ao gênero, quantas mulheres sofrendo feminicídio. Então, a empatia nesta convivência é eu aceitar o outro e valorizá-lo como pessoa humana, na sua humanidade. Então vamos adiante, a nossa capacidade de sentir respeito por nós mesmos está diretamente relacionada com a nossa capacidade de respeitar o outro. Como assim, professora? Se eu me respeito como mulher ou como masculino, se eu me respeito como adolescente, se eu me respeito como idoso, eu respeitarei o outro. E todos esses que eu coloquei aí, a mulher, o adolescente, o idoso, a criança, se eu tenho respeito por mim mesma, eu conseguirei respeitar todas essas pessoas na sua singularidade, na sua etapa de vida. Vejam bem, nós temos a primeira infância, temos a segunda infância, temos a pré-adolescência, adolescência, e temos a fase adulta, depois vamos para a terceira idade, e vamos para aquilo que nós chamamos, né, de velhice, que não gostamos desta palavra. Em todas essas etapas da vida, saber conviver com o outro é muito importante, porque é esta convivência pacífica, harmoniosa, que vai construir um mundo melhor. Ah, mas professora, como que nós vamos construir um mundo melhor se a gente viver aqui na comunidade, só com a nossa comunidade, só com a nossa escola, só com os nossos colegas? Não é assim mesmo? Mas, gente, começa do menor grupo para o maior a construção de uma convivência pacífica na sociedade e no mundo. Começa, lembre que nós falamos na nossa família, fomos para a escola, fomos para a comunidade. Se todos esses grupos aí tiverem uma convivência pacífica, de respeito, com ética, valorizando o outro, é claro que o mundo terá também uma convivência pacífica. Então vamos adiante. Só é possível expressar respeito verdadeiramente ao outro a partir do momento que nós sentimos esse respeito. Lembram daquela máxima que fala assim? Ninguém dá o que não tem. Então, nós temos que nos respeitar na nossa humanidade, na nossa condição humana. Pessoal, ninguém no planeta é perfeito. Nós somos seres a caminho, mas temos que desenvolver o respeito por nós, porque se nós desenvolvermos o respeito por nós, nós vamos nos aprimorar para termos uma vida melhor. Vamos para a escola, a nossa família não nos manda para a escola, para nós prepararmos o nosso futuro. Então, se eu me amar, eu vou valorizar este futuro, vou preparar este futuro. Também em relação à minha comunidade. Se eu me amo, eu vou querer que a minha comunidade esteja bem. Vou ter atitudes de cooperação com a comunidade, com as pessoas no meu entorno. Entendido? Vamos adiante. Esta palavra respeito, ela é muito séria, porque ela significa uma atitude interna de aceitação e valorização. Como assim? Se eu me respeito, internalizo esta atitude de aceitação e de valorização de mim mesma, internamente, de mim mesmo, eu vou externar essa atitude respeitando o outro que convive comigo. Ok? Esse respeito, ele começa aqui, dentro de nós, internalizado, e ele se expande. Para onde? Para todos os grupos onde nós convivemos. Vamos adiante, vamos continuar nesse respeito. Se ele se expande, nós construímos essa relação de respeito com os outros. E o que acontece aí?
vejam bem, nós, nesta relação, nós construímos a convivência. Mas, gente, não é aquela convivência da violência, não é aquela convivência do desrespeito, não é aquela convivência do preconceito. É a convivência harmoniosa, pacífica, de enriquecimento na troca da experiência. Ok? Então, vamos lá. Usando esta lógica aí do respeito, não é possível demonstrar respeito por alguém se nós não temos por nós mesmos. Vamos lá então? Este grau de respeito, gente, continuando, este grau de respeito que nós somos capazes de sentir por nós mesmos, revela o grau de respeito que nós temos também pelos outros, certo? Deu para entender até aí? Então vamos lá. Este respeito, ele é aflorado em nós. Todos nós percebemos como uma pessoa, quando nas situações do dia a dia, uma pessoa é desrespeitosa com os outros. Isto é sinal que essa pessoa também não se respeita. Se ela não respeita a si mesma, ela não respeita os outros, ok? Então vamos adiante. O respeito tem uma relação com o julgamento que fazemos sobre nós e os outros. Vejam bem, gente, aqui nós temos que fazer uma diferenciação, certo? Fazer julgamento não é a mesma coisa que nós termos senso crítico em relação a alguém ou a alguma coisa. Muitas vezes a pessoa não desenvolve seu senso crítico com medo de estar julgando. Certo? Nós temos que diferenciar bem aí. O senso crítico, ele nos dá a capacidade de diferenciar situações e atitudes, ok? Que não é a mesma coisa que julgar o outro, certo? Então vejam bem, julgar o outro mostra o quanto eu também estou nesta relação aí. Vamos ver, como assim? Passando adiante. Perceber nossos julgamentos sobre os outros e como eles nos contam sobre nós mesmos é um começo para poder ampliar a relação de respeito que estabelecemos com o mundo. Vejam bem, o que é isso aí? No momento que o outro me dá um feedback, um retorno da forma como eu estou julgando, eu posso ver a minha linha de reflexão aí, até onde está indo o meu julgamento em relação ao outro, certo? Então, pessoal, devemos desenvolver não o julgamento, mas o senso crítico em relação ao outro. Se conseguirmos desenvolver nesta linha aí, nós estaremos muito bem na convivência, conseguiremos estabelecer uma convivência reciprocamente boa em relação ao outro, ok? Agora, quero lançar para vocês um desafio. Vamos lá? Que desafio é esse? Gentileza gera gentileza. O desafio é a corrente da gentileza. Quem de vocês já assistiu aquele filme, A Corrente do Bem? Naquele filme, o garotinho estabeleceu uma boa intenção, uma atitude, foi fazendo bem e outro, e outro, e outro. E as pessoas aderiram à corrente do bem e cada um foi fazendo o bem para o outro. Então, o desafio é este, nós vamos fazer a corrente da gentileza. Aonde, professora? Na nossa casa, na nossa escola, na nossa comunidade, na nossa cidade. É fácil? Sabemos que não é. É muito difícil nós termos atitudes só positivas. Aquilo que eu falei para você, somos humanos, limitados, mas não é impossível nos policiarmos para fazermos a corrente da gentileza. Olha que bonito, todo mundo sendo gentil com o outro, ou pelo menos tentando, já é um bom começo, certo? Posso contar com vocês na corrente da gentileza? Na próxima aula eu vou querer saber como foi essa corrente. Então, até a próxima aula, pessoal!